Olá, boa tarde. Novamente no estúdio da TV Potência Jurídica para a gente falar novamente com meus irmãos brasileiros desse Brasil grandioso, Brasil bonito, esse Brasil que traz coisas muito agradáveis para a gente todos os dias. Nós hoje temos que falar dois assuntos principais. O primeiro que é falar sobre a educação. Onde é que implica a falta, um país com falta de educação, como está acontecendo no Brasil? Como chegamos a esse ponto no Brasil? O Brasil está difícil. 25 anos de socialismo e comunismo estragou nossa pátria, estragou nosso país. São 3 gerações praticamente que está aí, né, maltratada com relação à educação. A educação, quero me referir bem, 1º, 2º e 3º grau no Brasil, né? Começa daí. A primeira, então, sim, 1º e 2º acabaram. O 3º desviou para poder, com ideologias esquerdistas. E com isso o Brasil entrou numa situação crítica. Entrou numa situação que os jovens de hoje não sabem. As 4 principais operações de matemática não sabem. Se não sabe, se o cérebro não foi trabalhado para poder fazer, né, trabalhar essas divisões, multiplicações na matemática, é claro que vai ter dificuldade em todas as demais disciplinas. Isso é uma coisa natural. O cérebro, você tem que educar o seu cérebro. E você educa através do sistema pedagógico, das matérias corretas, as iniciais, depois é que você vai buscando, né, abrir os conhecimentos do seu cérebro e os seus conhecimentos próprios, que é o que te facilita você ser um cidadão preparado para ajudar o Brasil, um cidadão útil para o Brasil, um cidadão útil para os seus conterrâneos, para os seus concidadãos, um cidadão útil para a sua pátria, para o nosso Brasil. Isso não está acontecendo, isso foi podado, isso foi tolhido no Brasil. Há pelo menos 25 anos para cá, isso cortou, não tem mais. Tudo se fez no Brasil foi no sentido de que nós não avançamos, nós não vamos crescer. Se o sistema de educação do Brasil vai mal, tudo vai mal. Tudo vai mal. As implicações são anos para frente. Vai gastar 40, 50 anos para que nós voltamos ao estágio, né, que deveria termos, se tivesse continuado o bom processo de educação no Brasil. Né, as esquerdas criou tantas faculdades, tantos institutos de técnicos. Se viu para quê? Se estragou a base, se estragou o 1º grau, estragou o 2º grau, e quando chegou no 3º grau foi só doutrinação através dos reitores, que são todos esquerdistas, as matérias são todas doutrinadas, ensinou para todos uma história, não é a realidade do Brasil, né? Acabou com o vestibular, porque enquanto tinha vestibular você tinha aquela cultura que você tinha que esforçar, você tinha que ter um nível, principalmente ali, pelo menos um nível bom para você dar conta de passar no vestibular. Acabou. Eu sou contra essa questão de ter acabado com o vestibular no Brasil. Isso é o que mede o nível de conhecimento das pessoas. Todos lutam para chegar lá. Agora você acabou o incentivo, não tem mais problema. Vê um tal de Enem aí, que esse Enem, ele serve mais para quê? Que você fica na mão dos reitores, você fica na mão dos administradores. Passa lá quem eles quiserem que passa. Passa lá para fazer um curso superior, de uma forma seletiva. Bom, vamos estudar esse camarada, ver o que ele fez aqui. Qual é a ideologia dele. Se for de esquerda, ele passa. Se for de direita, ele não vai passar. Esse Enem, para mim, serviu mais para isso. Que é o sistema de domínio das pessoas. Ele caminhou nesse sentido. Caminhou no sentido de atrapalhar as pessoas. Caminhou no sentido de que o Brasil tem que dar uma freada e dificultou todo daqui para frente. Não se fabrica mais grandes cientistas no Brasil. Olha só, todas as áreas, todos os cursos. Olha só o curso de Direito, minha área. A quantidade de pessoas que estão retidas, que não conseguem passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Por que essa grande quantidade de pessoas que está aí, se sentindo pessoas de 2ª categoria, que não deu conta de passar na prova da Ordem dos Advogados e fica aí se sentindo marginalizado? É outro grande erro também, muito erro, em promover uma situação dessa.
Eu gostaria muito bem que voltasse ter os vestibulares normalmente, que todo mundo ali vai mostrar, vai se sentir motivado para estudar e vai passar no vestibular. Agora, esse Enem aí é um sistema só de seletivizar quem eles querem que passa. Quem eles acham que vai adotar a ideologia esquerdista deles após sua formatura. Vai defender o regime, o sistema socialista comunista. Eu entendo que esse Enem veio para isso aí. E já estou observando que realmente é. Mas não forma mais bons engenheiros, não forma as pessoas, né, bons advogados. Não está acontecendo isso no Brasil. Eu estou reparando isso. Estou reparando. Isso não é bom para o Brasil. Não é bom. Nós temos que mudar isso aí. Nosso ministro da Educação, Ricardo Vélez, tem que agir correndo, agir rápido. Vamos tentar ganhar tempo. Pega aquelas cartilhas da década de 60, 70, onde a gente aprendia muito rápido nelas. Ali estava a sequência, que não criava pânico em aluno nenhum, todo mundo aprendia com alegria, porque era muito importante, era motivante, era empolgante aquelas cartilhas daqueles anos, década de 60 e 70. Daí para cá mudou tudo. Quando implantou o FHC e Lula, infelizmente tem que falar nesses condenados de ruim, implantou o sistema de educação do Brasil, acompanhado o sistema de Paulo Freire, método do Paulo Freire, aí a coisa relaxou tudo, aí bagunçou tudo, acabou tudo. É um método que exatamente para poder você te castigar usando toda a escola ali, e você não sai da escola, sai de lá zumbizado e não aprende nada. É o pior método que eu já vi no Brasil. Tem que acabar com isso, viu, senhor ministro Ricardo Vélez? Acaba com esse sistema, apaga esse tal de método Paulo Freire na escola, tudo. Seja as oficiais, seja as particulares, que as particulares também acompanham tudo isso. Método no Brasil não ensina mais nada. Não ensina mais nada. Acabou. Acabou. Isso não aprende mais nada. Veja o tamanho do prejuízo que está sendo que o Brasil está levando por causa desse método de ensino que está aí, que não ensina nada. Quer falar sobre isso? Há muito tempo que eu tenho filho na escola, escola particular e não aprende nada. Eu fui investigar lá, o professor lá não tem especialidade nem nada e diz que pra gente que é. Não, sim, é bacharel, tá, tem especialidade, né, em pedagogia, nisso, mas você vai ver, não ensina. Dentro da sala de aula é uma preguiça, só está ali para poder enrolar o tempo todo, não deixa os alunos sentados e brincando e desviando o assunto para outras coisas, mas a escola mesmo, a matéria mesmo não se aplica. A matéria mesmo que é para o aluno aprender, que é de fixação, repetição, né? Lá na lousa, explicação, faz o aluno ir lá e fazer matemática na vista de todo mundo para ele começar desinibindo. Isso não existe mais. De sentar lá, fazer uns desenhinhos e contar umas historinhas aleatórias que não interessa para nada. E a própria professora não sabe nem falar a história do Brasil. Quando ela fala a respeito do socialismo, do comunismo, mas não fala a respeito da verdade do Brasil. A realidade do Brasil não fala. Eu já acompanhei isso e sei. Nós estamos em péssima situação no sistema educacional comparado com todos os países, principalmente da América Latina e do mundo todo. Então, é uma situação crítica, uma situação caótica que o Brasil chegou. E isso influencia em tudo, influencia em tudo. Eu quero falar de uma outra situação aqui também, uma matéria, um fato que aconteceu no Brasil e poucas pessoas veem. Se reclama nos partidos políticos, tem uma cota para que as mulheres sejam candidatas e se elejam. Muitas acontece aqui, que aconteceu nessa eleição última aí. Ela vai lá, completa a cota, que é 30%, mas não tem uma estrutura para poder passar. Mas pelo menos para registrar a chapa ali, aconteceu. Vai e não passa. E tem minoria no Congresso. Só que eu estou acompanhando isso aí pelo menos há 15 anos para cá, ou mais. Há 20 anos para cá eu estou acompanhando o Congresso. Sempre acompanhei. Aliás, todo brasileiro tem que acompanhar as atividades do Congresso. O que acontece? Parece que elas se unem, isso as deputadas e senadoras, elas se unem para ficar tentando aprovar lei contra os homens. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Não estou falando nada aleatório, não. Vou dar o último exemplo que aconteceu. Existiu, né, o Pacto de São José da Costa Rica, é o país da América Central, onde todos os estudos foram feitos no planeta todo, principalmente da língua portuguesa, latina e tudo. Então criou-se o Pacto de São José da Costa Rica. Ali havia provado que não teria mais prisão civil no mundo. Não teria mais prisão civil. No Brasil reinava 2 prisões civis.
Quais são? Era a prisão civil sobre alimentos, pensão alimentícia e o descumprimento de ordem judicial. Só tinha esses dois tipos de prisão civil. Bom, o Brasil, como signatário desse pacto, né, resultou o seguinte: foi lá, assinou tudo. Quando chegou para implantar no Brasil, que foi fazer a adaptação da lei no Congresso, as deputadas e senadores que estavam lá não aceitou, de maneira alguma, que extinguisse a prisão civil no Brasil, zerasse como todos os outros países do mundo, mas no Brasil permaneceu, porque elas se uniram e não permitiu que acabasse com a prisão civil com relação à pensão alimentícia. Diz que as mulheres iam ser muito sacrificadas, que a mulher no Brasil é sacrificada, que não podia ter os direitos iguais nesse sentido aí, que eu acho que é direitos iguais, por exemplo, direitos iguais ali. Então tem que zerar para tudo. E não aconteceu isso, e continua tendo a prisão civil no Brasil, por causa que as deputadas federais e senadores se levantou, e eu me lembro muito bem das sessões lá que aconteceu, e acabou que os homens são omissos. Não vai nada contra eles porque eles ganham bem, mas eles não sabem a repercussão que tem negativa no Brasil todo. Que os homens são pobres, não dá conta de pagar meio salário, às vezes não ganha nem meio salário, tem que pagar meio salário, né, de pensão para os filhos. Eu estou falando isso porque foi a minha área da advocacia. E sei muito bem o impacto disso negativo que esse dele continua tendo até hoje. Sei muito bem a quantidade de homens presos porque não dá conta de pagar a pensão, se nem ele tem condição, né, não estudou, preparar para ele ganhar nenhum salário, mas ele vai pagar um salário ou meio salário. Que já é arbitrado anteriormente, quando põe a petição lá, para o juiz já arbitra antecipadamente 25%, 30%, 25% ou 50% de um salário mínimo para o cidadão pagar, que é semi-alfabetizado, não dá conta de fazer nada, às vezes, né, tem que trabalhar no serviço de agricultura, uma coisa qualquer, mas esse daí está devendo. Depois que passa a dever, vai lá, entra com 3, 4 meses, já entra com né, a cobrança da pensão alimentícia, mais outro motivo para ser preso novamente. Então são coisas injustas contra os homens, e são coisas injustas. E quem brigou e quem fez tudo isso, isso é uma das leis só que as deputadas e senadores fez lá, fez aprovar e não deixou que implantasse no Brasil, acabasse com a prisão civil no Brasil. Por causa delas, eu me lembro muito bem da briga delas lá e não aceitou. E os senadores, que eles vão lá, não está nem para isso. Esse que está lá que não vai pagar uma pensão mesmo, porque eles ganham muito. Mas eu não penso no resto da pobreza dos homens, o pobre do Brasil, que está indo para a cadeia direto, todo mundo, e vai direto. Nunca para o dia. Quando advoguei nessa área? Quantas pessoas já tive que tirar da cadeia por causa disso? Eu acho uma coisa injusta, muito injusta. Se você não tem uma cultura elevada, não adianta. Outro detalhe que eu quero me referir aqui. A lei é muito discriminatória. Não sou contra, não. Sou contra, não. Estou mostrando os erros dessa. Eu estou mostrando que não adiantou aprovar certas leis, que não pegou, não funcionou. A Lei Maria da Penha não funcionou. É um assunto polêmico, eu vou falar assim, porque eu advoguei na área há muitos anos, conheço. E sei que não adiantou. Pode pegar a estatística aí, só que eu não mostro também. Né? Porque todo dia, olha só, a televisão todo dia fala a respeito, todo dia. Né? Depois, quando a Lei Maria da Penha só não pegou, criou mais um sistema no Código Penal ainda, que é o feminicídio. Aí criou um negócio. Esse foi sim. Há uma discriminação real, total. Feminicídio. Peraí, tá tudo errado isso aí, não é bem assim. Criou uma lei só para proteger uma coisa. Se duas mulheres estão juntas lá, se briga, isso aí para você não olha, uma bate na outra, dizer para ali, a lei é igual. Mas para quando é o homem, não, ela ia só contra o homem. E diminuiu? Não diminuiu. Por que não diminuiu os feminicídios que está aí? É a questão da cultura. É a questão do cidadão que não tem preparo. Ele tem mais de um segundo grau. Vocês podem reparar que o cidadão que tem um grau superior, dificilmente ele entra nessa situação. Dificilmente ele vai, né, entrar em luta corporal uns com os outros, dificilmente ele vai agredir sua esposa. Ele vai tomar a iniciativa de separar e não vai bater, e não vai matar. Pode reparar que o nível superior é bem menos. O incidente desse tipo de feminicídio é bem menos que as pessoas que têm só o primeiro e segundo grau. É bem menos. Então a questão do Brasil é questão cultural. Estou dizendo isso para fazer, né, relatar uma coisa para vocês tomar conhecimento. Nós temos que lutar para o Brasil crescer culturalmente a educação. A educação tem que mudar rápido quanto antes. Leva todo mundo, o conhecimento de todo mundo, e essas coisas vão diminuindo. O Brasil só vai diminuindo. Não adianta você atacar, né, os efeitos, mas não buscar aminorar as causas. O que é que está causando isso aí?
É a mesma coisa de combater o crime aqui dentro, mas se as fronteiras estão tudo abertas, entrando arma, entrando droga, entrando tudo, não adianta nada. Vai combater aqui, vai mata gente, né? Não adianta nada. Então fecha as fronteiras lá que não vai entrar mais droga. É assim que tem que fazer. É a mesma coisa, Sandete, uma comparação muito lógica. Tem que olhar pela realidade, a lógica. Jamais vou discriminar qualquer situação aqui, que a mulher... Sim, tem que ser igualdade mesmo, em todo sentido. Lutando para isso e conhecendo isso. Mulher não tem que ganhar menos que a homem, pois isso, mas nenhum pelo seu trabalho igual, de maneira alguma. Mas eu estou dando um exemplo aqui, só para mostrar para os senhores que o que melhora isso é o nível de educação, é o nível de primeiro grau, o nível de segundo grau, até chegar ao nível universitário. Porque os problemas lá em cima são muito menos. Pode fazer qualquer estatística aí, e eu fazia na época que eu fui delegado de polícia, e eu reparar muito bem, fazer esse levantamento das pessoas, onde é que estão essas agressões? Onde é que estão os assassinatos? Está nas pessoas de menos conhecimento, que tem só o primeiro grau. Ali que sim, as violências estão ali. Porque ele não tem um raciocínio, lógico, ele não tem uma cultura, ele não tem um projeto de vida bonito para poder, porque a ideia dele é sempre estar mais a menos, a quem? Ele não vai ter o respeito com outra pessoa. Então, por nesse sentido que eu estou preocupado. Vamos então, por isso eu falei, vamos, né, o ministro Ricardo Vélez, vamos mudar essa história, né, do ensino de primeiro grau e segundo grau, quanto antes, quanto mais rápido possível, para quando ele chegar lá e for prestar um vestibular, ele ter uma média alta, ele tem um conhecimento alto de história do Brasil, da vida dele, um conhecimento geral, como na época que eu aprendi, foi um conhecimento geral muito bom, muito amplo, tem que voltar aquilo ali. O que é bom não se larga, o que é bom você tem que adotar sempre o que é bom. E nós não podemos ficar aí, né, querendo massacrar, prender. Por isso que as casas de prisões estão cheias. E não adianta, vai ser mais. Porque isso não melhorou o nível cultural das pessoas, do cidadão. Se ele continua violento porque ele não tem uma cultura elevada, ele não tem objetivo de vida, ele é menos esclarecido, ele é pouco mal, ele vai acabar fazendo essa situação de violência. Mas então, vamos aqui fechar essa live, agradecendo a todos os brasileiros, meus irmãos brasileiros, entenda muito bem o que eu falei, respeito disso. Essa é a minha preocupação com os brasileiros, preocupação com o Brasil. E a gente então vai finalizando essa live, pedindo você que inscreva no nosso canal, né? E vamos dar continuidade aqui, ó, a TV Potência Jurídica está à disposição para nós crescer juntos. Vou sempre falar da cultura, sempre falar dessas coisas que importam. Aquilo que está errado, nós vamos fazer aqui, mostrar para os senhores. Muito obrigado.